Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui na Igreja do Carmo, no Centro Histórico de São Luís, nessa missa das 7, estamos iniciando o período quaresmal com a missa conhecida como a Missa das Cinzas, da quarta-feira de cinzas. E ao iniciar com a quarta-feira de cinzas, uma primeira coisa importante ser lembrada a todos nós. E eu espero que seja um recordar, espero que todos nós tenhamos consciência disso. As cinzas que nós vamos receber após a homilia, elas não purificam ninguém, elas não curam ninguém, elas não têm poder mágico nenhum. A cinza é um sinal de arrependimento. A cinza demonstra o nosso desejo de nos deixarmos converter pela orientação amorosa e misericordiosa de Deus. Porque senão a gente vira um tipo de católico supersticioso, atribuindo à cinza um poder que ela não tem. Cuidado para não transformar as cinzas em amuletos. Eu tenho que receber as cinzas porque as cinzas vão me purificar. Não. Se você observar toda a tradição, inclusive bíblica, a cinza, dentro de toda a literatura bíblica, nos mostra que ela é sinal de arrependimento. Um desejo de apresentar-se diante de Deus com humildade, reconhecendo as nossas falhas e desejosos de trabalhar essas falhas com a graça de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nós estamos iniciando um período que se chama Quaresma. E por que é Quaresma? Mais uma vez, deixa eu recordá-los, porque eu acredito que o católico que pratica a sua fé, ele já tem noção de que a Quaresma ela está alicerçada desde o Antigo Testamento, quando nós observamos, vamos pegar a partir do profeta Elias, que passa 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, e ali tem um encontro com Deus. Vamos recordar Moisés, que sobe para receber as tábuas dos 10 mandamentos, e passa 40 dias e 40 noites ali para receber esta orientação de Deus. E vamos, claro, recordar Jesus, que antes de iniciar a sua vida pública, também recordando toda a caminhada do povo de Deus e demonstrando que ele vem fazer, de fato, ele é aquele no qual todos estavam esperando que as promessas se cumprissem, ele é o Messias. Ele também passa 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, orando, 40 dias e 40 noites, um grande retiro espiritual. 40 dias e 40 noites, uma grande penitência, demonstrando aquele arrependimento das cinzas. 40 dias e 40 noites, um dia de encontro com Deus, encontro com o inimigo para aprender a combatê-lo e encontro consigo mesmo para trabalhar-se. Então, Quaresma é esse grande retiro espiritual
proposto para todos os católicos, para que nós vivamos esse tempo de deserto, de meditação, de autorreflexão, de trabalhar-se. Claro que isso não deve ser só os 40 dias. Na verdade, é um exercício espiritual para que nós tenhamos a prática de constantemente repensarmos a vida à luz da verdade de Deus. Então você vê que tudo que a igreja faz como pedagoga, como aquela que conduz, que educa, que orienta, ela que é continuadora da missão de Cristo, é sempre dentro de uma dinâmica que nos ajuda a viver um processo de conversão, de amadurecimento na fé. A Quaresma precisa ser isto, um tempo propício que me ajuda nesse crescimento espiritual na minha conversão. Depois, um terceiro ponto. Existem as práticas quaresmais. Então, a primeira prática quaresmal é a esmola, associada à caridade. E aqui, nós precisamos tomar cuidado para que não seja só o gesto de dar algo, a esmola, de ser caridoso com alguém, a esmola. Espiritualmente, a esmola, que precisa ser uma prática da vida inteira, intensificada na Quaresma, para a minha educação na fé e crescimento na fé, para o meu amadurecimento, a esmola é um sair de si, é um aprender a morrer para si mesmo, é um colocar-se no lugar do outro, da outra, nos ensina que todo um encontro com Deus nos leva a ir ao encontro do irmão, da irmã. A esmola tem um sentido profundo aí. E aí faz sentido a cesta básica. E aí faz sentido uma ajuda financeira que você dá. E aí faz sentido uma atitude de solidariedade que você tem para com o próximo. Não é só pelo tempo da Quaresma, mas é uma educação na fé para que nós vençamos o egoísmo, o individualismo, o estar fechado em si mesmo, em si mesma. Portanto, a esmola é muito mais do que um gesto de doar algo. É um doar-se, é um aprender a ser serviço para o outro. O próprio Cristo falou: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Então, cuidado para nós não resumirmos. É por isso que é ruim uma religião que entende apenas o rito, a norma. Eu já dei minha esmola, pronto, está tudo certo. Não. Na verdade, a esmola está tentando trabalhar o teu coração numa sensibilidade para o irmão, para com a irmã. Ainda mais em tempos de intolerância, em redes sociais usa-se o termo lacração, em tempos que a gente não está conseguindo conviver com quem é diferente de nós. A gente tem logo que agredir, a gente tem logo que ofender, a gente tem logo que alimentar raiva, ódio. Tudo bem, podemos não gostar do outro que é diferente, que não pensa como eu penso, mas, em primeiro lugar, ele não tem nem sequer obrigação de pensar como eu penso. E se ele pensa diferente, eu não preciso odiá-lo por isso. Eu vou respeitar, vou tratar com educação, não vou fazer o que ele faz e vou seguir a minha vida, fazendo aquilo que eu acredito. Então é importante a caridade nessa dimensão.
Isso não significa que dar esmola, dar uma cesta básica, fazer uma doação monetária, não seja importante também. Mas é preciso vir com um sentido mais profundo. A segunda prática que nós temos é a oração. E novamente aqui o problema da oração para nós católicos, que nós temos, infelizmente, ao longo dos séculos, uma mania, e também ao longo da nossa caminhada católica, uma mania de transformar a oração em um mero rito, um mero cumprimento de dever, um mero cumprimento de norma, um mero cumprimento de preceito. Oração não é isso. Oração também não é troca com Deus. Oração também não é superstição mágica, eu rezo, vai acontecer algo extraordinário. Não. A oração não é também para eu negociar com Deus ou para eu convencer Deus. Oração não pode ser encarada dessa maneira. A prática da oração da Quaresma, que é para ser intensificada, mas é também para viver a vida inteira, quer nos convidar a ter uma intimidade com Deus, um querer estar na presença de Deus, um querer corresponder ao amor de Deus, um querer estar em uma relação de amizade com Deus. Ir para a oração porque eu quero ser amigo de Deus. Ir para a oração porque eu quero abrir um espaço dentro do meu coração, através da oração, para Deus agir em mim. A oração é uma abertura para Deus. E não uma mágica que eu vou convencer Deus. E não uma troca que eu vou fazer com Deus. E não uma negociação com Deus. E nenhuma superstição, reze 50 Ave Marias e a graça vai acontecer. Isso não é oração nem aqui, nem na China, nem na Cochinchina. Então a gente precisa, como católico, aprender que a oração é uma relação de amizade com Deus. E ela precisa ser porque, na verdade, quem precisa escutar Deus somos nós. Não é Deus que precisa nos escutar, Ele já nos escuta. Então a oração vai me ajudando a escutar a Deus, a me abrir a Deus, para que Deus possa agir em mim. Para eu dar espaço para Deus e agir em mim. Aí você percebe que não é apenas um rito, não é apenas uma norma, não é apenas uma liturgia que eu tenho que cumprir, não é apenas uma lei que eu tenho que seguir, não é apenas umas frases que eu tenho que repetir. A minha oração tem que estar num outro patamar. Precisa ser mais profunda e não apenas cumprimento de rito. A outra prática quaresmal que nós somos chamados a vivenciar é o jejum. E aqui nós temos um outro problema com o jejum. Só tem 2 jejuns que são obrigatórios na igreja. E tem gente que vai para o confessionário com crise de consciência, porque nas sextas-feiras ao longo do ano todinho, 365 dias, não jejuou. Gente, o jejum, ele é uma prática espiritual que não é dogma. Ninguém está obrigado a jejuar toda sexta-feira. Agora tem 2 datas em que nós somos obrigados a rezar, a jejuar. Quais são? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Aqui é obrigatório. Os outros, a igreja deixa a cargo da consciência do fiel adotar ou não às sextas-feiras e às quartas-feiras o jejum de carne, a abstinência de alguma coisa. Então, a gente precisa aprender. E também jejum não é passar fome. O jejum, ele está querendo fazer o que a nível espiritual? Nos treinar, nos disciplinar dentro da quaresma, mas não só para a quaresma, para a vida inteira. O jejum é adquirir, através da graça de Deus e com a nossa colaboração, adquirir a virtude da temperança. O tempero, né? Tudo na justa medida.
aonde eu vou aprender a ter limites, aonde eu vou aprender, eu vou me educar a não satisfazer todas as vontades, caprichos, desejos. O jejum me ensina a trabalhar, a partir do jejum, meu temperamento, me controlar, a trabalhar as minhas explosões, tentar silenciar, a trabalhar os meus desejos. Então eu tenho um desejo ou um vício, eu não consigo parar aquilo, o jejum me ajuda a transferir para essa realidade a penitência que eu faço, me controlando no meu comer. Porque o pecado da gula, que é um pecado capital, ele está ligado, ele gera outros pecados, e ele está ligado ao pecado da luxúria, pecado de ordem sexual. Então o jejum me ajuda a ter uma disciplina sexual também, a ter limite nessa área, sem abusos. O jejum me ajuda a ter também, do ponto de vista do temperamento, está ligado ao pecado da ira. Então me ajuda, se eu sou uma pessoa irascível, uma pessoa que com muita facilidade se irrita e agride os outros, fazer jejum vai me ajudando a transferir aquele autocontrole para comer menos para o autocontrole no que se relaciona à prática sexual e o que se relaciona ao meu temperamento, no caso irascível, da ira. Então o jejum não é um mero rito que eu vou fazer, que magicamente eu não vou comer, e aí Deus vai me abençoar, e aí eu vou sair expulsando o capeta. Tire isso da cabeça. Isso é imaturidade espiritual. Católico que ainda não entendeu que o jejum é para ajudar você a ter domínio de si, porque nós, afetados pelo pecado, perdemos esse domínio de si. Nós queremos satisfazer todas as vontades, todos os desejos, todos os caprichos. Nós queremos uma vida sem limite. E o jejum quer dizer para a gente, a vida tem limite. Eu não posso satisfazer todos os meus caprichos, porque vai me prejudicar e vai prejudicar as pessoas ao meu redor. Portanto, o jejum me ajuda a ter disciplina, a desenvolver a virtude da temperança, para ter equilíbrio na vida, para não ser uma pessoa desequilibrada, sem medida ou desmedida. Então não é um mero rito que eu vou cumprir e magicamente, pronto, os meus problemas vão se resolver, os meus pecados vão sumir. Se você, infelizmente, tiver essa mentalidade, você vai ver que você já fez uma porrada de jejum e os pecados ainda estão aí. Porque é um disciplinar-se. Então nós precisamos, dentro da igreja, começar a sair dessa mentalidade ritualista, legalista, de cumprimento de rito, para perceber que as práticas da fé ajudam a educar o meu viver, disciplinam o meu comportamento, me ajudam a ter limites. E é esse o sentido do jejum. E ainda para encerrar, falando do jejum, existem várias modalidades de jejum. Eu até indicaria aqui nessa homilia um livro do padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, que são práticas de jejum. Lá ele enumera várias modalidades, inclusive a modalidade que é da igreja, chama o jejum da igreja, que eu acho fantástico. Você não passa fome, porque não precisa passar fome, e ensina você a ter limite. Você acorda de manhã, toma café normal, porque você estava dormindo, estava sem comer. Senão você vai ter uma gastrite. Tome seu café normal. A partir dali, só água até a hora do almoço.
Na hora do almoço você corta tudo pela metade. Tudo que você costuma almoçar nos outros dias, você vai almoçar pela metade. Olha a disciplina, que vai dar vontade de encher o prato. E quando você terminar de comer, como você não ficou plenamente satisfeito porque você não encheu o prato, novamente vai ter um autocontrole e um autodomínio para não voltar lá e repetir. Almoçou metade? Só água até a hora da janta, janta normalmente. É o jejum da igreja. Que eu acho fantástico, porque trabalha com a disciplina, porque eu estou em contato com a comida, eu não cortei ela de vez, e em contato com ela eu vou ter que me controlar, porque em contato com a ira eu vou ter que me controlar, em contato com a minha sexualidade desregrada eu vou ter que me controlar, em contato com os meus desejos eu vou ter que me controlar. O jejum serve para isso. Frei, não é para combater o capeta? Pelo amor de Deus, eu vou fazer jejum por causa do capeta, eu vou fazer jejum por causa de Deus, do meu relacionamento com Deus e os irmãos. Porque senão eu estou colocando o diabo no centro da minha vida, do meu jejum. Quem faz jejum por causa do demônio, tá? Olha, peraí. É por causa de Deus, gente. É por causa do meu relacionamento com Deus e também do meu amadurecimento. Portanto, a prática quaresmal, ela nos pede essa vivência, mas essa vivência não é só para a quaresma, é um treinamento para a vida inteira, é um estímulo para a vida inteira. E nesta quarta-feira nós estamos também lembrando a campanha da fraternidade. Nós temos acompanhado as mudanças climáticas. Vocês viram a calamidade que foi no Rio Grande do Sul. Vocês viram calamidades acontecendo no mundo inteiro, seca extrema em lugar que não era para estar seco, inundações extremas em lugar que não era para ter inundação. Por causa do excesso de calor, pessoas morrendo, queimadas, porque a vegetação toda seca, os reservatórios de água cada vez mais baixos, isso nos afeta. Isso chama a nossa responsabilidade como católicos de colaborar com a preservação do mundo em que nós vivemos. Quem reza precisa também preocupar-se em não poluir o mundo, porque nós precisamos desse mundo, precisa preocupar-se com as futuras gerações. Quando a gente joga um papel na rua, um copo descartável na rua, quando a gente não condiciona bem o nosso lixo, porque você poderia me dizer, Frei, mas não está na minha mão essas grandes decisões que afetam a questão ecológica no mundo. Pode até não estar, mas faça a sua parte. Cuidemos da casa comum, como diz o Papa Francisco. Então aproveitemos também essa quaresma para tomar essa consciência de cuidar da criação, daquilo que Deus criou. E porque Ele criou, também é precioso, é importante para nós, até porque criou em função de cada filho e filha, para que essa criação sirva para o nosso sustento, sirva como essa casa de todos, aonde todos recebem o alimento, a água, a chuva, enfim. Recebem tudo aquilo que a natureza, que é a criação de Deus, nos dá como matéria-prima para nós desenvolvermos dentro dos nossos processos culturais, econômicos, enfim. Então, meu irmão, minha irmã, desenvolvamos uma consciência ecológica que é um cuidado com a criação de Deus.
que essa seja uma santa quaresma e que nós possamos vivê-la dentro desse espírito aonde eu procuro amadurecer a minha caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.